Chama Psico, com Vitória Correia. Bom, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo a visão, né? A gente já não enxerga mais o TP, mas eu sei que hoje a gente vai falar se você aceita a sua idade. Manda lá sua pergunta pra gente no nosso Instagram, @tarobacidade_londrina, porque ela já está aqui comigo, Vitória Correia. Bom dia, Viti. Bom dia! E aí, você veio combinando com o sofá, Suzana Hoje tá falando. a gente veio camuflado. Camaleão. Esconder aqui. Rapte-me, camaleão. Lembrei da música. Viu? Tem muita gente que não aceita a idade? Muita gente que não aceita a idade, muita gente que não aceita a ideia de chegar em determinada idade. Isso é um problema, né? Depende do ponto de vista, mas na maioria das vezes sim. Por quê? O que pode causar? Assim, eu falo que eu tenho 50, eu falo que eu tenho 45, né? A gente diminui uns aninhos também, porque se falar que tem 30 também não cola, né? Aí já é demais, né? mas assim, que tipo de problema que isso pode causar? Assim, o que acontece muito é essa distorção de imagem. Assim como tem a distorção de imagem do que a gente vê no espelho, às vezes a gente vê uma determinada coisa, que nem sempre é essa coisa real. Com a idade acontece a mesma pegada, assim, da gente não se identificar com o que a gente vê, da gente não se identificar com o que é muito, parece que é padronizado. Então, pessoas de 50 anos têm que usar determinada roupa, pessoas de 50 anos têm que se comportar de determinada forma. E a gente não se vê como esse padrão ele determina, né? Então a gente começa a entrar nesse conflito. E na verdade a gente não precisa seguir um padrão, né? Exatamente assim, eu me visto com a roupa que eu me sinto bem, né? E na verdade a gente precisa fazer tudo que nos deixe bem, desde que não fira ou que não machuque o outro, né? Do contrário, a gente precisa fazer tudo que vá fazer com que a gente se sinta bem com a gente mesma. Vamos ver o que o pessoal tá mandando, as mensagens. Dá tempo ainda de você mandar no @tarobacidade_londrina. Vamos ver a primeira. Oi, eu sou a Márcia. Não tenho problema nenhum em envelhecer. Aliás, estou com 62 anos e me sinto com 40. Namoro um rapaz há 6 anos, né? Que é 20 anos mais jovem que eu. Bacana, até porque hoje mudou tanto, a gente olha uma pessoa de 62 anos, né? A gente não tem mais aquele estereótipo da pessoa de 62 anos, né? As pessoas hoje, elas têm muito, as tecnologias, elas facilitaram muito, né? A gente se sentir mais jovem, as coisas fazerem com que a gente se sinta mais bonita. Então, a gente está dentro desse movimento de se sentir melhor mesmo. Uma preocupação nessa pergunta que me deu uma pulguinha atrás da orelha é por que você se sente como uma pessoa de 40 anos? Por que uma pessoa de 62 não pode se sentir bem, não pode se sentir bonita e não pode namorar uma pessoa 20 anos mais nova? E não pode se sentir com 62 anos, Exato. né? Nossa, eu tô com 62 anos super bem. Isso é 62 anos, né? A gente tirar esse estereótipo de que 62 anos é a vovozinha, xoxa, capenga, manca, anêmica, né? A gente olhar pra essa mulher de 62 anos e falar, uau, que mulher maravilhosa, de 62 anos, vivendo a vida, entrando em um relacionamento com uma pessoa 20 anos mais nova. Olha que empoderamento. Muito bacana. E ter vigor também pra isso, né? Porque às vezes acham que a gente com 62 anos não tem mais vontade de namorar, e isso também tá caindo por terra, né? Já nem existe mais isso. Hoje em dia, as pessoas com 62 anos de idade, elas têm muito mais disposição do que muitas pessoas de 18, 17 anos, que nem têm mais vontade de namorar, porque namorado é trabalho, né? Então as pessoas falam, prefiro viver minha vida. Mentira, não dá conta de bancar um relacionamento. Eu não quero envelhecer, eu quero morrer antes de ficar enrugadinha. Eu sou o contrário. Na verdade, tenho medo de envelhecer e dar trabalho para os outros. A gente envelhecer independente, né, é muito legal, né? Mas, assim, eu falo que eu quero ser aquela velhinha, bem velhinha, com um taierzinho, perfumadinha, andando de sombrinha no meio do calçadão de Londrina. Bem vozinha, né? Avó, Bem sentadinha lá, fazendo os crochêzinhos de óculos, coisa mais gostosa da vida. A gente precisa entender qual é o medo de ficar enrugada. Qual é o problema com ficar enrugadinha? São marcas da vida, né? E são histórias que seu corpo vai trazer com tudo isso, com tudo que você já passou. Medo de dar trabalho para os outros. A gente pode dar trabalho para os outros jovem também. É tudo um ponto de vista, né? Olha, toda a forma com que a gente nisso. enxerga o que é dar trabalho para os outros. Será que dar trabalho para os outros é ficar acamado? Mas existem trabalhos que são muito mais cansativos do que esse. É claro que a partir do momento que a gente atinge uma certa idade, a nossa independência fica um pouquinho mais complicadinha. A gente começa a precisar depender mais dos outros. Eu sempre falo, a gente tem uma ascensão e depois a gente começa... fato, né? A gente chega em uma determinada fase da vida que a gente começa a retroceder. A gente começa a se
comportar como um bebezinho, a gente começa a depender mais, as coisas ficam mais difíceis. Nossos reflexos, eles são mais afetados, né, neurologicamente falando, né? A gente tem os reflexos muito mais lentos do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Quando a gente chega lá nos 70, por exemplo, atravessar uma rua, já é uma atividade um pouquinho mais complicada, mas ainda assim ela pode ser exercida com autonomia. Tá vendo por que a gente falou do exercício físico com o doutor Adriano, gente? Estou na chamada terceira idade. Isso já caiu, viu, gente? Esse termo terceira idade já ficou, né, mais ultrapassado por conta da expectativa de vida das pessoas. Estou achando a melhor fase da minha vida. Excelente. Filhos criados, paparico meus netos, sou aposentada, mas continuo nativa. Faço minha caminhada aí todas as manhãs e no fim do mês vou viajar com as amigas para o Nordeste. Ai, que bacana. Meu medo é isso acabar. KKKK. Gostei de você. É isso mesmo. Tem que seguir essa vida aí e aproveitar, porque a gente chega numa idade que a gente fala assim, preciso curtir, como se fosse o último dia. Tem até um memezinho assim, né, mais antiguinho, que sempre fala que se a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro. Se a gente tem dinheiro, a gente não tem saúde. Se a gente tem saúde, a gente não tem tempo. E começa a entrar tudo nessa... Então, a gente percebe que essa pessoa, né, eu acredito que seja uma mulher, porque ela falou com as amigas, né? Isso. Então, muito provável que ela hoje entenda que tempo, dinheiro e disposição andam juntos mesmo. A gente precisa ter uma forma de conciliar e equilibrar tudo isso, porque senão a gente não vive. A gente espera muito, a gente espera ter dinheiro, a gente espera ter tempo, a gente espera ter disposição e as coisas não chegam desde que a gente não faça. E tem aquela questão, né, Viti? Assim, às vezes tem filho pequeno, tem muito mais preocupação. Agora ela com os filhos criados aí, a gente dá aquela relaxada, né? Ah, já criei, já cumpri minha missão de mãe. E agora ela vai tirar umas férias da vida, assim. Todo o trabalho da vida já foi, agora ela vai viver a vida dela. E isso tá certíssimo. O medo de acabar é um combustível para que isso não acabe. Eu sempre sinalizo isso para os meus pacientes. O medo é o maior indicativo que a gente tem. Então, se a gente tá com medo, é porque a gente já tá sinalizando de que, olha, eu não preciso que isso acabe, eu não quero que isso acabe. E a gente vai se movimentar a favor desse tipo de comportamento. Viajar mais, curtir mais neto, bisneto, paparicar, sair com as amigas. É muito legal. Muito bom. Olha só, a próxima mensagem tem a ver com isso que você está falando. Ó, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo da morte, né? Que é outra situação essa, né? Às vezes a gente com 20 anos também pode ter medo da morte igual uma pessoa de 70, né? Isso é um relato comum com seus pacientes? Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a morte mesmo, não sobre o luto. Por que a gente tem tanto medo da morte se ninguém que foi voltou? Né? Ninguém nunca voltou pra falar, é horrível, vai ser muito ruim. E a gente precisa entender medo do quê? É medo de deixar o que você construiu em vida? É medo de deixar de experimentar coisas que você poderia estar experimentando? São várias coisas que a gente pode olhar e analisar para que a gente consiga viver hoje, né? Viver em função da vida e não em função do medo da morte. A gente olhar pra nossa vida, fazer reflexões e entender quem que é a gente nesse nosso cenário que a gente criou. E começar a atuar de acordo com o que a gente gostaria de viver. Arrasou, hein? Essa Vitória tem que escrever um livro. Cada frase que você fala é digna de anotação. Vitória e Paty, que delícia ouvir vocês falando sobre envelhecimento. Quero saber a opinião de vocês de sexo na terceira idade. Tudo pra mim. Já sou bem sincera. A gente precisa trabalhar a sexualidade desde a infância. E quando vai chegando determinada idade da vida, a gente deixa de trabalhar. Porque a gente tem a sensação de que, ai, nossa, que vergonha, eu vou falar isso com uma pessoa mais experiente. E não, a gente precisa tornar esse assunto algo muito mais debatido. A gente precisa falar muito mais sobre isso, tornar isso um tabu cada vez menor, para que a gente tenha mais normalização do assunto sexualidade. Na terceira idade, a sexualidade é algo muito importante, porque é muito difícil mulheres terceira idade, né? Mulheres a partir de determinada fase. Eu já falei que esse termo já... Não sou eu que estou falando isso. Ele já caiu por terra, né? Justamente porque não existe mais isso. A pessoa vai entrando, assim, em outras fases da vida e é muito bacana. E acho que sexo é vida, né, gente? Em todas as fases. Depois de determinada idade, entra a queda de libido. A gente começa a entender como que funciona uma menopausa, o que os nossos neurônios, o que a gente está pensando, como que as coisas funcionam dentro da nossa cabeça. E as coisas ficam muito mais difíceis pro lado da sexualidade. A gente guarda ela numa gavetinha e esquece de abrir, né? Porque tem todos esses fatores físicos, biológicos que eles afetam mesmo na relação sexual. Então a gente precisa explorar, a gente precisa ativar, a gente precisa fazer com que essa relação com
a sexualidade seja muito mais forte a partir de determinada fase da vida. Porque, biologicamente, isso começa a cair. Então, a gente precisa fazer coisas para que isso se eleve de novo. E, às vezes, a pessoa tem um preconceito com ela mesma, falando, eu tô velho pra fazer sexo, não vou mais fazer isso. O que eu tinha pra fazer, eu fiz até os 50. Escuto muito isso, tá? O que eu tinha pra fazer, eu fiz até os 50. Agora, daqui pra frente, é esperar. O que eu tinha pra fazer, eu fiz até os 60. Até meu marido morrer. Depois que morreu, eu não quero mais saber disso. Até a minha esposa entrar na menopausa e aí a gente perdeu todo o nosso vínculo sexual. E muito pelo contrário, a gente precisa começar a fazer coisas para que a gente consiga estimular. É muito importante a sexualidade na vida de qualquer pessoa. E dá pra ter vida sexual em qualquer idade? Em qualquer idade. E, gente, quando a gente fala de sexualidade, eu sei que a gente não pode falar isso nesse horário, tá? Mas quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa desmistificar a sexualidade. A gente precisa olhar para o sexo como um todo e não só o ato, só a relação sexual em si. Só a penetração, né? Exato, é medo de falar, tá? Eu sou feliz com a minha idade. Não gostaria de voltar aos meus 20 anos, não. Ai, maravilhosa ou maravilhoso, não sei se você é homem ou mulher. Porque é isso aí, curtir a idade que você tem, né? Sim, e entender que os 20 fez parte, né? Eu já vivi meus 20 anos e a partir daqui eu vou viver uma outra fase da minha vida. Eu vou explorar outras partes da minha vida, vou explorar outras relações e daqui pra frente são coisas diferentes. Como envelhecer com a cabeça saudável? Última perguntinha rapidinho. Importantíssimo fazer terapia porque a gente tem muita dificuldade de identificar quem que é a gente em determinada fase da nossa vida. Justamente por passarmos por muitas situações, por vivermos muitas situações, quando a gente chega em determinada fase da vida, a gente fica meio embananada, né? Então vamos tentar fazer terapia, entender o que está acontecendo, olhar para você, entender quem que é você no mundo, desenvolva habilidades, coisas que você gosta de fazer. Então, assim, se eu tô chegando nos meus 50 anos e eu gosto muito de dançar igual a Paty, né? Vamos dançar, desenvolva essa sua parte, essa sua coordenação motora, vamos tentar dançar. Eu gosto de fazer artesanato. Faça artesanatos, descubra quem é você e faça o que você gosta. E falando em terapia, gente, quem precisar de terapia, super indicada, Vitória Correia, minha psicóloga tão queridíssima aqui todas as segundas. Olha aí o Instagram dela. Vit, você também tá com clínica nova e atende pelo WhatsApp. Isso, tenho a clínica nova. Faço atendimento online presencial, é muito importante falar, né? Tem gente que tem vergonha de ir até uma clínica psicológica, tem gente que tem ainda um mito, um tabu. Então, se for de agrado, assim, a gente atende de forma online também, presencial. Meu foco hoje, né, meu atendimento, ele é mais voltado para mulheres, mas estou disposta, estou aberta para te ajudar da melhor forma possível. Estou aqui para ajudar e fazer o que for melhor para que sua vida, sua saúde mental seja de qualidade. Maravilhosa, Vitória Correia. Os contatos dela aí no nosso vídeo. Vit, muito obrigada pela presença hoje aqui. Obrigada, Paty.